Olá, meus amigos, estamos hoje aqui continuando o nosso curso Superando a Depressão. Aspectos físicos, emocionais, conscienciais e espirituais. Vamos falar sobre o sistema neuroendócrino imunológico. Qual é a importância desse sistema na visão, no tratamento, na compreensão da depressão? O sistema neuroendócrino imunológico, como o nome está dizendo, é composto pela parte neurológica, a parte endócrina e a parte imunológica. Esse sistema ele trabalha muito integradamente. É impressionante como que as nossas emoções, através do sistema emocional e neurológico, integra com as nossas glândulas, nossos hormônios, e também com as nossas defesas, que é o sistema imunológico. E o que a depressão tem a ver com isso? Muito a ver, porque a depressão está ligada exatamente a essas disfunções de algum desses sistemas. Tanto é que na parte neurológica, na parte dos neurotransmissores, na fabricação da serotonina, na noradrenalina, na acetilcolina, isso tudo são, vamos dizer, apanágios do sistema neurológico. Depois vem o sistema endócrino, que tem a ver com o funcionamento das glândulas, e também o sistema imunológico. Então, continuando, o sistema neuroendócrino imunológico, eles podem estar envolvidos em várias frentes que têm a ver com a depressão. Então, eu vou apresentar para vocês quais são esses caminhos que esses sistemas, quando disfuncionais, podem causar ou piorar ou dificultar um tratamento da depressão. Então, são os seguintes aspectos que estão envolvidos. Primeiro, as disfunções endócrinas. Nós já falamos um pouquinho nas outras aulas, mas vamos reforçar aqui nessa aula sobre esse sistema endócrino e as disfunções que possam estar causando a depressão. O segundo item está ligado à teoria da inflamação. A teoria da inflamação oculta. Isso é um conhecimento que está aos poucos sendo assim, envolvido nas várias especialidades médicas, na gastroenterologia, na proctologia, na reumatologia, nas doenças crônico-degenerativas, as doenças psicoimunes. Então, na verdade, a inflamação oculta, que tem a ver, na grande maioria das vezes, com o equilíbrio da flora intestinal. A nossa flora, gente, é uma flora com bilhões de bactérias. Essas bactérias, elas são as nossas amigas. São as amigas para absorver nutrientes, para fabricar substâncias necessárias ao nosso organismo, para intermediar reações químicas. Mas em alguns momentos, ou em algumas pessoas, essa flora pode estar desequilibrada. Isso que se chama de disbiose intestinal. Quando essa flora está desequilibrada, ela pode levar a doenças, inclusive a depressão. Um outro item ligado ao sistema neuroendócrino imunológico é o ritmo circadiano. Nós todos temos ainda nossas heranças dos mamíferos e que nós temos essa alternância entre sono, vigília, noite, dia. Isso é um relógio biológico, é o ritmo circadiano, que ele é ajudado, ou seja, motivado e coordenado pela glândula pineal, mas vários outros sistemas participam desse ritmo circadiano. Um outro item ligado também a esse sistema é o estresse. Esse tão conhecido estresse. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é que o estresse se forma, quais são os desencadeamentos desse estresse. Então, dentro dessa lógica, né, de depressão, ansiedade e estresse, nós vamos falar primeiramente sobre o sistema imunológico. Começando o assunto do sistema imunológico,
Como vocês podem estar vendo aí, nós temos o cérebro com o sistema imunológico e endócrino integrado. Então, vocês estão vendo aqui o hipotálamo, a glândula hipófise, que é a mestra de todas as glândulas, que estimula a fabricação de vários outros hormônios, e também nós vamos acrescentar mais para frente o sistema imunológico. Então, o hipotálamo é parte do sistema neurológico que estimula a glândula hipófise. Essa glândula, a hipófise, ela tem várias funções, inclusive o controle da tireoide, controle da suprarrenal, dessa glândula suprarrenal importantíssima, controle das gônadas masculinas e femininas, os ovários e os testículos, e que dá realmente o controle de toda essa função dos hormônios femininos e masculinos, e também a secreção da ocitocina, que é um hormônio na gravidez, no pós-parto principalmente, ele está ligado à secreção do leite materno, mas as pesquisas hoje mostram a função muito importante, que é a função do afeto, do carinho, do amor, ligado a esse hormônio ocitocina, considerado hormônio do amor. Então, por exemplo, nas glândulas endócrinas, nós temos a hipófise, secretando substância que vai acionar as outras glândulas. Então, vamos pegar a tireoide. Então, numa situação de baixo funcionamento da tireoide, chamado de hipotireoidismo, ou de exacerbação do funcionamento, chamado de hipertireoidismo, nós podemos ter sintomas de depressão nessas duas situações. Lógico que mais frequente nas situações de hipotireoidismo. Por quê? Porque o hormônio tiroidiano, ele é um hormônio de exacerbação do metabolismo. Ele dá a tônica do nosso metabolismo. Tanto é que quando nós estamos com o T3, T4, que são os hormônios secretados pela tireoide, nós perdemos força, estamos sem energia, estamos lentos mentalmente. Então, o hormônio tiroidiano dá, mas é o metabolismo do corpo inteiro, não é só do cérebro. Em situações de hipotireoidismo, esse metabolismo está desativado ou pouco ativado, isso levando a vários outros sintomas, inclusive depressão. Uma outra glândula que também está ligada à depressão é a suprarrenal. A suprarrenal, ela fabrica duas áreas principais de hormônios. A primeira é a fabricação do cortisol. Então, o cortisol, a parte que fabrica o cortisol a partir do estímulo da hipófise, a partir do ACTH, que é um estímulo da suprarrenal para fabricar o cortisol. Então, esses estímulos, vindos da hipófise, eles vão liberar o cortisol. Então, é interessante a gente perceber aqui que quando a gente fala hipotálamo, hipófise adrenal, supraadrenal, nós estamos entrando no cerne do mecanismo do estresse. Pode funcionar perfeitamente no dia a dia, no normal, mas em situações de medo, de exacerbação, de desafios, de ansiedade, há uma exacerbação da liberação do cortisol. O cortisol que vai circular na corrente sanguínea, melhorando o nosso metabolismo para oferecer mais glicose, mais substâncias para serem utilizadas nas situações de movimento, de estresse, de situações de enfrentamento. Mas só se essa liberação estiver contínua, estiver persistente, e a pessoa não tiver nenhum momento em que ela possa desativar o seu hormônio da suprarrenal, vai também prejudicar a função dela e levando a esse estresse chamado de estresse crônico. Uma outra função da suprarrenal é a liberação da adrenalina e noradrenalina. É uma outra parte da glândula suprarrenal que libera adrenalina e adrenalina diretamente estimulada pelo hipotálamo. Então, aí não passa pela hipófise. A hipotálamo suprarrenal liberando adrenalina e noradrenalina para fazer frente
às dificuldades e aos desafios que nós, enquanto mente e corpo, enfrentamos. Então, a glândula suprarrenal, ela está vinculada como uma das causas de depressão. Por quê? Porque, na medida de que ela está exacerbada, está descontrolada, para mais ou para menos, ela pode desencadear sintomas de depressão e, às vezes, até dificultando o tratamento da depressão. Uma outra área do sistema endócrino importante são as gônadas, os ovários e os testículos, que fabricam hormônios sexuais ligados às características sexuais ou masculinas ou femininas. Os ovários, por exemplo, recebem um estímulo da hipófise para fabricar o estradiol e a progesterona. Eles são hormônios femininos que têm um ciclo e que esses hormônios eles vão estar em baixa ou em alta de acordo com cada ciclo da mulher. Lembrando a vocês, né, que na menopausa esses hormônios estão, principalmente o estradiol, ele está reduzido a quantidade, provocando um índice maior de depressão. E na andropausa também. O homem também sofre de andropausa. Há uma diminuição dos hormônios testosterona, levando esse homem a ter, às vezes, cansaço, desânimo e também baixa da libido. Porque tanto os hormônios estradiol como a testosterona, eles têm funções outras sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema osteomuscular, sobre o sistema de fabricação de energia, além da função sexual propriamente dita. Então, no capítulo dos hormônios, né, ligados à depressão, nós também gostaríamos de incluir nesse capítulo a glândula pineal. Ela é uma glândula importantíssima para controlar, inclusive, as outras glândulas. Diria que ela é a mestra das mestras. Ela fabrica a melatonina, que é o hormônio ligado ao ritmo circadiano, ou seja, essa alternância dia e noite, sono, vigília. A glândula pineal também tem a função de fabricar outros hormônios, como a serotonina, a noradrenalina, a prolactina, a ocitocina, o cortisol. Então, ela tem uma função também mais universal em relação aos hormônios. E é uma outra função muito fundamental da glândula pineal, ela tem elementos de cristais internos que têm a vibração desses cristais, eles fazem uma conexão da pessoa, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, com um campo magnético mais sutil. Então, a glândula pineal, além das funções fisiológicas de sono, de ritmo circadiano, de produção da melatonina, etc., ela tem uma função também de equilíbrio da conexão das emoções com o sagrado, com os sentimentos e com um campo magnético mais sutil. Então, ela é muito importante no nosso equilíbrio. A melatonina, por sua vez, que é secretada basicamente pela glândula pineal, ela reduz a ansiedade e os sintomas depressivos. Tanto é que pesquisas mostram que pessoas com depressão e com ansiedade têm um nível sanguíneo menor de melatonina do que as pessoas em geral. Então, são pesquisas de comparação mostrando que a melatonina tem um papel sobre o humor também, sobre a energia, sobre a disposição, sobre o prazer, sobre o entusiasmo. Então, a melatonina, indicada também hoje, nós indicamos a melatonina para melhorar a qualidade do sono, a arquitetura do sono. Ela tem uma função, melhorando o sono, melhora as fases de sono, faz com que a pessoa durma mais profundamente e, assim, dando um relaxamento no cérebro maior e melhorando a capacidade de fabricação dos neurotransmissores. Então, eu diria que a melatonina ela é complementar no tratamento da insônia e da depressão. Uma outra glândula também que funciona, que também se achava que ela estava mais desativada a partir da adolescência, é o timo. É uma glândula que fica aqui no centro
atrás do externo, e ela tem uma função muito ligada às defesas imunológicas. Então, ela é responsável pela imunidade celular. Nós temos 2 tipos de imunidade, né? A imunidade celular é uma delas, é responsável pela fabricação de células, de leucócitos, de células que vão acionar, né? Vão chegar perto das áreas que estão comprometidas, invadidas por bactérias, por vírus ou por outros elementos nocivos, para poder fagocitar aqueles elementos estranhos. Assim como células do câncer que precisam ser rastreadas e eliminadas para poder haver a cura do câncer. Então, o timo ele é também um centro de defesa do sistema imune e também um fabricador, um produtor de neurotransmissores. Então, vocês vejam que tem uma conexão muito legal aí e muito importante nesse sistema neuroendócrino imunológico. Então, nós falamos agora sobre as glândulas. O outro tema que está ligado a esse sistema neuroendócrino imunológico é o tema da inflamação oculta, também chamada de diflogias. Segundo o professor Carlos Eduardo Tosta, professor da Universidade de Brasília, ele diz que as disflogias são imunopatias que resultam em uma resposta imunitária descontrolada, devido a um estímulo antigênico excessivo e prolongado, ou a incapacidade de autorregulação do sistema imunitário. Essa participação da inflamação no sentido sistêmico e subreptício, oculta, tem afetado muitas doenças, inclusive doenças reumáticas, doenças gastrointestinais, doenças inflamatórias, outras que vão acometendo articulações, sistema osteomuscular. Agora, quais são as causas dessa inflamação? Nós temos uma relação direta com a nossa flora intestinal. Então, a inflamação, ela advém de um desequilíbrio da flora intestinal, e esse desequilíbrio, ou seja, há um desequilíbrio para aumentar as bactérias mais negativas, mais aversivas ao organismo, em detrimento, com diminuição das bactérias positivas, porque essas bactérias positivas são nossas amigas, são nossas aliadas no processo de saúde. Na medida que esse intestino está inflamado, porque tem mais bactérias negativas do que positivas, vai havendo a liberação de umas substâncias chamadas de citocinas. Essas citocinas podem ser anti-inflamatórias, quando elas combatem ou diminuem a presença da inflamação, ou pró-inflamatórias, quando ela exacerba a inflamação. E essas citocinas são circulantes, são no meio circulante do organismo como um todo, e mais atualmente foi descoberto que nós temos também citocinas cerebrais. Ou seja, há uma comunicação direta das citocinas, um diálogo, como chamam os autores, das citocinas cerebrais com o nosso sistema imunológico. E esse sistema imunológico também está se comunicando com o meio circulante interno do cérebro. Então, com essa comunicação e com o processo de inflamação em curso, esses neurônios eles vão estar um meio aversivo ao funcionamento, gerando a diminuição da fabricação de neurotransmissores. Então, os processos de inflamação crônica, de inflamação oculta, também pode ser uma causa de depressão, na medida em que ativa as substâncias citocinas pró-inflamatórias e aciona uma dificuldade neuronal de fabricar os neurotransmissores. Um outro tema que está ligado ao capítulo das inflamações e a conexão com a depressão é o ritmo circadiano. Todos nós temos o ritmo de vigília, sono, de relaxado e ao mesmo tempo tenso. Isso tudo está ligado
ao tema do estresse. E o estresse, nós vamos ver a relação do estresse com a depressão. Acredito que vocês estejam bem curiosos para saber sobre como é que o estresse leva à depressão. Mas isso nós vamos ver em uma aula específica, para dar mais atenção a esse tema. Então, esse ritmo circadiano, ligado à glândula pineal, à melatonina, ele também controla as substâncias que são ativadoras ou não do sistema imunológico. Então, quando nós estamos com o nosso sistema pineal, melatonina, trabalhando bem harmonicamente, nós vamos estar ajudando o nosso sistema imunológico a nos defender e a proteger a nossa saúde no sentido global. Uma das causas de doenças autoimunes, de doenças inflamatórias, de doenças articulares, osteomusculares, que tem sido revelada a cada dia a conexão dessa inflamação oculta. Não é aquela inflamação que a gente está com o dente com um abscesso, ou está com uma área particularmente acometida. É uma inflamação sistêmica, ela é oculta porque ela não tem essa demonstração tão óbvia, mas que está provocando muito sofrimento e está provocando patologias e danificando alguns órgãos. Então, as disflogias são imunopatias que resultam de uma resposta imunitária descontrolada devido a um estímulo antigênico excessivo e prolongado, ou a incapacidade de autorregulação do sistema imunitário. Nessa relação de inflamação e depressão, inflamação oculta e doenças sistêmicas, eu queria só chamar a atenção para uma substância chamada de citocinas. As citocinas, elas são substâncias circulantes, né, na corrente sanguínea, que podem ser anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias. Para termos uma boa saúde, nós temos que reduzir as citocinas pró-inflamatórias e aumentar as anti-inflamatórias. No início, se pensava que esse sistema de citocinas fosse basicamente ligado às citocinas sistêmicas, mas atualmente se percebe que intracerebralmente, lá no sistema da linfa, existe a presença das citocinas. E há uma comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, no sentido de sinalizar a fabricação de citocinas e também proteger ou não, se há uma inflamação, há também uma perturbação desse sistema da glia, das defesas do cérebro, e podendo tumultuar a função do neurônio. Por isso, a relação das citocinas do sistema inflamatório com a depressão. Então, meus amigos, vocês tiveram uma pequena amostra de como o nosso sistema ele está integrado entre si, neurológico, endócrino, imunológico, sem falar do sistema renal, sistema pulmonar, sistema hepático, que com certeza vai estar integrado a tudo isso. Nós apenas demos uma ênfase a esses três sistemas por estarem mais ligados à depressão. E na continuidade, nós vamos falar sobre o ritmo circadiano, o estresse, e também vamos falar de outros aspectos emocionais, mentais e espirituais que estão ligados à depressão. Então, fica uma dica que, para mim, é muito importante nessa aula. Vamos pensar na nossa fisiologia como um conjunto, um equilíbrio. E nessa fisiologia equilibrada, nós vamos estar interagindo nossas emoções com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa ligação com o sagrado. É isso que precisamos estar fazendo a cada momento, prestando atenção às nossas emoções, transmutando elas em emoções positivas e, consequentemente, ter uma melhor saúde e equilíbrio pessoal e espiritual. Muito obrigada.